Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes com análise de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, nós falamos a respeito de jovens que buscam o primeiro emprego. A nossa convidada é Simone Nicolau, supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Ela é formada em Relações Públicas e está cursando pós-graduação em Gestão de Pessoas. Então fique ligado no Bauru SA. Simone, muito obrigado por estar presente aqui no estúdio da TV Unesp, visitando o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, de poder estar aqui explicando um pouco mais sobre o programa de aprendizagem e de estágio. Queria chamar uma reportagem que nós fizemos. Apesar de o estágio ser mais conhecido, os jovens também podem conseguir o primeiro emprego por meio desse contrato de aprendizagem, o aprendiz. A nossa reportagem mostra jovens que tiveram iniciativa de buscar oportunidades como aprendiz e estagiário. Vamos ver. Fernanda tem 18 anos e trabalha há 4 meses nesta distribuidora de gás no Distrito Industrial 2 de Bauru. Ela tem contrato por período determinado de 2 anos como aprendiz. Atenta aos desafios da vida adulta, ela se cadastrou no site do CIEE em busca de uma vaga. A espera demorou apenas 2 semanas. Como aprendiz, Fernanda trabalha 4 horas por dia, de segunda a sexta. Um dia da semana é destinado à capacitação teórica em sala de aula. O trabalho é condicionado ao estudo. Na empresa, a remuneração de R$ 400 por mês é usada para a compra de itens pessoais, como roupas e livros. O contrato de aprendizado é direcionado a pessoas entre 14 e 24 anos e tem semelhança ao de um trabalhador efetivo. As empresas de médio e grande porte são obrigadas por lei a contratar aprendizes, entre 5% e 15% do quadro de pessoal. Para entrar no mercado de trabalho é muito difícil, porque as pessoas requerem que você já tenha experiência. E como jovem aprendiz, você tem essa primeira oportunidade. A contratação de aprendiz tem caráter mais social, enquanto o estágio é focado no mercado de trabalho e custa menos para a empresa. O estagiário recebe uma bolsa mensal, mas somente quando o estágio não é obrigatório em virtude da formação. Também auxílio transporte e recesso remunerado de 30 dias uma vez ao ano. O índice de efetivação é grande na região de Bauru. Manuela, de 21 anos, está no 4º ano de Direito e é estagiária há 6 meses nesta empresa. Ela cuida do andamento e do encerramento de processos na área civil e recebe uma bolsa de R$ 580 por mês. Você aprende a conviver em grupo, no ambiente de trabalho, que é muito importante. Essa experiência você não tem antes de fazer um estágio. Você se prepara para entrar num ambiente de uma empresa e você aprende literalmente mais do que na faculdade. Você tem uma prática daquilo que você vê. Nós vimos algumas explicações a respeito do estágio e também do contrato do aprendiz. Eu queria que você explicasse um pouco mais por que existem essas duas figuras, modalidades diferentes, e aprofundasse as diferenças entre o estágio e o aprendiz. Então, assim, para especificar, primeiro que são 2 leis diferentes. As 2 leis têm a intenção de fazer com que o jovem tenha mais facilidade para ingressar no mercado de trabalho. No entanto, quando a gente fala da lei do estágio, a lei do estágio são para jovens a partir de 16 anos de idade, são jovens do ensino médio, das escolas regulares e também particular, jovens de curso técnico e jovens de faculdade. E quando a gente fala do estágio, o estágio não gera vínculo empregatício de nenhuma natureza para ambas as partes. Tanto o empresário, ele não tem vínculo empregatício com esse jovem, e esse jovem também não tem esse vínculo empregatício. Então, esse jovem ele inicia no mercado de trabalho como estagiário, mas se ele não ficar satisfeito com a oportunidade de estágio, ele pode pedir a rescisão do contrato a qualquer momento, sem nenhum ônus. E também o empresário, se ele contratou um estagiário e ele não está satisfeito com o trabalho desse estagiário, ele também pode pedir a rescisão sem nenhum ônus. O estágio ele é por um tempo determinado, com a duração de até 2 anos, e a qualquer momento pode ser rescindido. O estagiário tem direito ao recesso remunerado de 1 vez por ano, ele tem direito ao auxílio transporte e também tem direito a uma bolsa auxílio mensal, no caso do estagiário.
Já o aprendiz é um contrato diferente do estágio, porque o aprendiz ele é regido pela CLT. Agora, no caso do aprendiz, ele também tem direito ao FGTS e à Previdência Social, é isso, né? É, exatamente. O contrato do aprendiz são jovens a partir de 14 anos, jovens do ensino fundamental, médio ou jovens que não estão fazendo ainda a faculdade, de 14 a 24 anos de idade. Esse jovem, quando ele é contratado como aprendiz, é um contrato por prazo determinado também, com a duração, se for 6 horas, nós fazemos o contrato de 17 meses, e se for 4 horas, nós fazemos o contrato de 24 meses. Esse jovem vai ter direito ao INSS, vai ter direito ao FGTS, também tem direito ao 13º salário e também tem direito a férias remunerado. E também é garantido a esse jovem o salário mínimo proporcional à quantidade de horas ou condição mais favorável, no caso do aprendiz, né, porque é regido pela CLT. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos até falar mais sobre o custo para as empresas das duas modalidades. Agora, tanto o estágio quanto o aprendiz, ele abrange, então, pessoas até acima dos 18 anos. Exatamente. No caso do aprendiz, ele tem uma idade determinada por lei, que é de 14 a 24 anos de idade. E no caso do estagiário, são jovens a partir de 16 anos. No entanto, se essa pessoa, de repente, decidiu fazer uma faculdade, até mesmo na terceira idade, desde que ela esteja vinculada e frequentando as aulas, ela pode ser um estagiário também, independente da sua idade. O CIE, ele já tem mais de 50 anos, não é, Simone, de atuação. E na região de Bauru, quais setores da economia é que mais pedem jovens para o trabalho? Aqui na região, que vocês atendem mais ou menos aí 50 cidades, né? Hoje nós atendemos 50 cidades e eu posso falar com firmeza, né, que as empresas que mais contratam hoje estagiários são empresas de prestação de serviços, né, é um segmento forte na contratação de estagiários e também aprendizes e também as indústrias, né. Quando diz aprendiz, a gente fala mais das indústrias porque elas têm uma cota também de contratação de aprendizes que elas são obrigadas a contratar de acordo com a lei. E outra questão que eu queria fazer é a seguinte, a gente até viu na reportagem que a estudante se cadastrou no site do CIE, não é? Quantas empresas são parceiras de vocês aqui na região de Bauru? Hoje, quando a gente fala de Bauru e das cidades vizinhas, né, que nós atendemos até 50 cidades, municípios, nós temos aproximadamente 400 empresas que contratam estagiários e também contratam aprendizes. E também temos parcerias com muitas autarquias públicas que também fazem uso dos serviços do CIE para a contratação de estagiários e, em alguns casos, até aprendizes também. Muito bem, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar sobre o custo do estagiário e do aprendiz para as empresas. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A. No programa de hoje falamos sobre primeiro emprego. Eu recebo a Simone Nicolau, que é supervisora do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Simone, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do custo do estagiário e do aprendiz para as empresas. Antes da gente entrar nas questões, vamos ver uma entrevista que nós fizemos com o economista Mauro Galo. Ele, a nosso pedido, analisa um pouco sobre a atuação desses jovens e o custo para as empresas. Vamos ver. A maior dificuldade para o jovem é o primeiro emprego, é a primeira oportunidade. Porque quem é que quer dar a primeira oportunidade para alguém que não tem experiência? Todo mundo quer alguém com experiência. E então o CIE, aliando com a empresa e no sistema de estágio, ele está pegando aquele jovem que está estudando, então, portanto, está querendo se aperfeiçoar, e esse jovem, para a empresa, ele está deixando sem um encargo tributário, os encargos sociais, que são pesados, porque a empresa paga o salário e mais os encargos. Quando ela faz essa conta, para cada R$1.000 de salário, ela paga mais ou menos R$1.000 de encargos, considerando não só os tributos, mas férias, 13º, feriados, tudo isso. Com o CIE, isso facilita, isso minimiza, reduz esse custo. Então, a empresa tem a oportunidade de trabalhar com um jovem que está em início de carreira. E o jovem encontra a melhor porta que ele tem
para entrar no mercado de trabalho. Veja que o CIEE faz praticamente os programas de trainee das grandes empresas. Então, Simone, o Mauro Galo analisa dessa forma, colocando a questão do custo e a importância do trabalho do CIEE, até como sendo uma espécie de trainee. Qual que é a sua avaliação sobre tanto essa questão do trainee e do custo? Primeiramente, o Mauro Galo, né, falou muito bem na matéria dele. O estágio, existe uma diferença grande em relação ao investimento financeiro do aprendiz. Quando uma empresa contrata um estagiário, ela é isenta dos encargos trabalhistas e previdenciários. Então, por ela não ter o recolhimento de INSS, FGTS e também não tem obrigação na lei de pagar o 13º salário, esse estagiário, financeiramente, ele é muito vantajoso para essa empresa. Então, hoje, uma empresa, quando ela contrata um estudante, por exemplo, de ensino médio, ela paga em média R$ 450 e mais o auxílio transporte. E quando é um jovem de faculdade, a empresa paga em média R$ 600 a R$ 700, mas também o auxílio transporte. Isso é no caso do estágio. Do estágio. Fazendo um comparativo com um funcionário, né, que um funcionário hoje, um piso é de R$ 860, a empresa de fato tem o dobro em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários. Então fica muito caro para esse empresário, principalmente o pequeno empresário. Então o que acontece? A empresa acaba relutando quando ela vai contratar um funcionário para contratar uma pessoa sem experiência. Esse é o grande entrave. A empresa não quer contratar um funcionário sem experiência, pagando para ele um valor de salário mais os encargos trabalhistas, porque o investimento é alto e essa pessoa não tem experiência e ela não vai dar um retorno do jeito que a empresa espera a curto prazo. Ela vai ser a médio ou a longo prazo para dar esse retorno que a empresa espera em relação à produtividade desse funcionário. Já o estagiário, existe uma grande diferença. Se a empresa paga para ele aí R$ 600, ela não tem mais nenhum encargo trabalhista nem previdenciário. Então, quer dizer, vai ficar muito mais barato para esse empresário. E ela pode treinar esse estagiário durante até 2 anos e depois efetivar esse estagiário como funcionário em uma assertividade maior de que vai dar certo, porque ela já conheceu o trabalho desse estagiário. Agora, no caso do aprendiz, você me dizia até na preparação do programa que o índice de efetivação no emprego é alto, chega a 90%, não é isso? Por que você avalia que é tão alto assim, as empresas apostam na manutenção do aprendiz depois como efetivo? O aprendiz são jovens assim do ensino fundamental e também do ensino médio. São jovens que vêm sem nenhum vício para a empresa. Então, se a empresa contrata um jovem, por exemplo, de 14 anos, 15 e 16, que é essa faixa de idade, é o nosso maior índice de contratação, esse jovem geralmente nunca trabalhou em nenhum lugar. Então, ele vai estar ali na empresa e ele vai estar aprendendo de acordo com a cultura daquela empresa. E o próprio programa já diz aprendiz. Então, ele vê um conteúdo teórico no CIEE que é embasado naquele conteúdo que ele vê na prática na empresa. Por isso o nome é aprendiz. Então, na empresa ele vê a parte prática e no CIEE ele vê a parte teórica. Então, na verdade, 6 encontros no mês ele fica presente no CIEE recebendo essa capacitação teórica. Então, após aí 2 anos que esse aprendiz está sendo treinado e qualificado através do CIEE em parceria com a empresa, e o CIEE tem uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, visando a qualidade dos programas, né, que o CIEE oferece, o conteúdo pedagógico, a empresa acaba aproveitando esse aprendiz que já foi treinado, né, e acaba contratando ele como funcionário. No geral, as empresas preferem jovens entre 15 e 17 anos, não é? O CIEE tem essa estatística, entre 15 e 17 anos. Por que predomina essa faixa etária, e não antes dos 15, nem muito depois dos 17? De fato, isso é uma preferência das empresas. Né? No entanto, assim, o jovem de 14 anos, a empresa acaba relutando um pouco nessa contratação, porque ela ainda tem aquela visão que esse jovem é muito novo, né? É praticamente uma criança, né? Então ela acaba relutando um pouco em considerar que esse jovem não vai conseguir ter um bom desempenho no ambiente corporativo, porque ele ainda está fazendo aí essa ponte entre a vida de criança e a vida, né, adulta. Então a empresa acaba relutando em contratar. Já um jovem aí de 18, 19, 20 anos, muitas vezes a empresa ela até pode querer contratar, mas o jovem às vezes ele não quer
ser aprendiz nessa faixa de idade. Porque o aprendiz geralmente é pago para ele embasado no salário mínimo. E daí um jovem de 18 anos, 20 anos, ele já não acha esse valor de salário mínimo atrativo para ele. Por isso que a maioria das contratações, elas ficam na faixa de idade de 15 a 17 anos. Muito bem. Nós vamos agora ao nosso segundo intervalo e na volta continuamos falando sobre primeiro emprego, inclusive sobre como as empresas podem aderir e serem parceiras do CIEE. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A. falando sobre primeiro emprego. Eu recebo a Simone Nicolau, que é a supervisora do CIEE. Simone, o CIEE monitora o tratamento que as empresas dão para os estagiários e para os aprendizes, para não ficar aquela coisa assim muito solta, talvez a empresa abusar um pouco da boa vontade do estagiário. Como que é feito esse trabalho? O CIEE tem essa preocupação em relação à qualidade nos programas de estágio que ele oferece e também em relação ao programa de aprendizagem que o CIEE oferece. Então, todas as nossas vagas, nós visitamos essa empresa pessoalmente para poder entender a necessidade da empresa. Então, 100% das empresas são visitadas pessoalmente, até para que o CIEE possa entender se de fato é uma vaga de estágio ou aprendiz, né? E se não está havendo uma substituição de mão de obra. Né? Lembrando que o CIEE trabalha com jovens, em sua maioria sem experiência. Então, nós até orientamos o cliente para que ele tenha essa noção de que ele vai receber o empresário, né? De que ele vai receber um jovem, em sua maioria, sem nenhuma experiência, que nunca trabalhou. Não dá para querer que o jovem chegue pronto, não é? No ambiente do trabalho. Exatamente. E como que ferramentas vocês utilizam, que a experiência de vocês permite identificar se não é uma tentativa de suprimir mão de obra efetiva e trocar pelo estagiário, por exemplo? É muito mesmo através dessa visita em loco que nós fazemos na empresa, né? Através dessa conversa com esse empresário, ou então às vezes com o gestor, o gerente de RH, que nós vamos estar identificando através da necessidade dele, se cabe ali um estagiário, ou então às vezes a gente percebe que não, é uma vaga que ele está precisando de alguém com muita experiência. E nós sabemos que no nosso banco de dados, nós não temos pessoas com aquela experiência que ele está precisando. Então daí nós indicamos que esse empresário procure uma empresa de recursos humanos, né? Que vai poder atender ele com um profissional já com experiência. Porque deixamos claro que ele não vai conseguir receber esse jovem, essa pessoa com essa experiência no perfil de estágio. Na regional de Bauru do CIEE, todo mês entram via CIEE mais ou menos 150 estudantes no mercado de trabalho. Um número muito interessante, muito importante para esses jovens, para as famílias dos jovens também, não é? Esse número oscila muito conforme o período do ano ou não? Ele é linear? Ele oscila bastante, porque como nós trabalhamos com os estudantes de faculdade e as faculdades se encerram em julho e principalmente em dezembro, então em dezembro existe uma grande rotatividade de estagiários, né, porque muitos também estão em autarquias públicas que não tem como ser efetivados como funcionário. Então chegou em dezembro, ele se forma na faculdade, automaticamente vence o contrato dele, porque o estágio, o jovem tem que estar matriculado e frequentando as aulas, então a empresa acaba substituindo. Então, nos meses de dezembro, janeiro, nós temos um grande número de vagas de estágio nesses períodos. Já nos demais meses, a média varia de 150 a 200. Já num período como janeiro, por exemplo, julho, nós chegamos até a colocar 300 a 350 jovens no mercado de trabalho, por conta dessa questão dos cursos que se encerram nesse período. Seria esse pico, não é, Seria que dá pico, nessa época do ano? Nessa época do ano. Agora, o empresário que nunca foi parceiro do CIEE e tem interesse, talvez até vendo esse programa, se interessou pelo tema, gostaria de receber um estagiário ou um aprendiz na sua empresa, ver se se encaixa o perfil da empresa, como que deve proceder? É procurar pessoalmente o CIEE ou o site também já tem muitas informações? Qual que é o caminho ao empresário? Nós, de fato, fazemos visita pessoal para todas as empresas que sinalizam interesse em contratar um estagiário ou então um jovem aprendiz. Esse empresário, através do nosso portal, ele pode fazer um pré-cadastro, onde solicita uma visita de um consultor externo do CIEE, que é no site ciee.org.br, ou também ele pode ligar no CIEE de Bauru, que é 3104-6000,
ou então ele pode procurar o CIE pessoalmente das 8 às 5h30 da tarde, que nós vamos atendendo esse empresário e explicando com maior riqueza de detalhes para ele. Até para que os empresários saibam, existem algumas restrições de trabalho que estagiários e aprendizes não podem fazer? Por exemplo, horários horários noturnos, o esforço físico, alguma coisa assim que o estagiário ou aprendiz não possa fazer na empresa? Existem algumas atividades que de fato não cabem a um estágio, né? E nem mesmo a um aprendiz, né? Seria só para funcionários mesmo. Então, atividades, por exemplo, braçais, não teria como colocar um estagiário nessa atividade, né? Porque já é mais para um funcionário mesmo. Depende da atividade dentro da empresa, nós vamos estar analisando mesmo se é uma vaga para estágio ou aprendiz ou se de repente não teria como. Existe toda uma legislação, não é? Que amarra essa questão do estágio e do aprendizado. O trabalho, ele é valorizado nas sociedades, só que acaba sendo criticado se ele interfere na questão lúdica, no crescimento, no estudo do jovem e da criança, não é? Que a lei brasileira dá conta disso? Como que é possível um adolescente de 14 anos trabalhar sem perder essa importante carga lúdica e de estudo na vida? Eu vejo assim que é fundamental para esse jovem, como eu mencionei, né? Eu acho que é uma oportunidade que ele tem de fazer um paralelo interessante entre a vida infantil para a vida adulta, né? Porque esse jovem hoje, se ele não começa a ingressar no mercado de trabalho como aprendiz a partir de 14 anos, né, fica muito difícil para ele depois conseguir uma oportunidade, porque o mercado de trabalho ele é bastante agressivo, né, e ele quer uma pessoa com experiência. Então, para esse jovem, cada vez mais rápido, a gente percebe isso no CIE, a quantidade de jovens que nós recebemos com a faixa de idade de 14 anos que querem trabalhar, né, querem ter essa oportunidade, querem poder administrar o seu próprio dinheiro, né, e já querem ingressar no mercado de trabalho para que ele possa ter essa experiência, e essa experiência nós sabemos que vai facilitar para ele na vida adulta dele, né, porque acaba abrindo as portas para ele no mercado de trabalho. Então, eu acredito que o estágio, não só o estágio, mas também o programa de aprendiz, só vem contribuir para a vida profissional do jovem e em nenhum momento atrapalhar, de fato, a vida dele infantil, porque com 14 anos eu não considero que ainda seja uma criança, já está aí na pré-adolescência, digamos assim, né? E esse dinheiro que entra, os jovens comentam geralmente o que eles fazem. Até nós vimos um exemplo na reportagem no primeiro bloco, que a estudante utiliza para comprar livros e roupas. A maioria utiliza para isso ou até acabam dando parte à família para ajudar em alimentação e outras coisas? Eu acredito assim que no estágio, tanto no estágio quanto no aprendiz, nós temos aí um índice de muitos jovens que estão fazendo o programa de estágio e de aprendizagem que precisam financeiramente também desse dinheiro, né? E nós temos muitos casos, principalmente quando se diz respeito ao aprendiz, que são jovens de ensino médio, que sustentam a família com esse valor de salário que recebem. Então, às vezes, o salário é um salário embasado no salário mínimo, mas quando você vai no histórico da família, essa é a única renda da família, né? Então, nós temos casos pontuais, porque nós acreditamos no direito da universalidade, né? Onde todos os jovens têm direito a conseguir uma oportunidade de estágio, independente da sua classe social. No entanto, a maioria dos nossos estagiários e aprendizes são jovens que precisam financeiramente também do dinheiro, né? E muitos sustentam a sua família com esse dinheiro, né? Ou então complementa aí no sustento da família. O dinheiro é fundamental. Simone, quero te agradecer pela presença e por trazer essas importantes informações sobre o mundo do trabalho para os jovens aqui na TV Unesp. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar aqui. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço novamente. O Bauru SA termina agora. Em nosso site você encontra mais informações desta e também de outras edições. Acesse e veja na galeria de convidados quem já passou pelo nosso programa. Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo. E acompanhe a programação da TV Unesp, sinal aberto, canal 46 digital ou 45 analógico e pela operadora NET, canal 18. Obrigado pela companhia, desculpem aí pela voz rouca, devido a várias mudanças do clima. Economia e sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima.